recordar Odete Ferreira. Não há ninguém aqui nesta sala que não tenha, neste momento, a atravessar o seu espírito 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 recordações de Odete Ferreira. Porque ela marcava a nossa vida. E sabia que marcava. Marcava e sabia que marcava. Tinha uma qualidade que é muito rara nos portugueses, que era a autoestima correspondente à sua excelência. Chegava e marcava. E marcou na academia. Eu pude conviver com ela no Senado Universitário da Universidade de Lisboa, os dois presentes com o Conselho Pedagógico, umas vezes, presentes com o Conselho Diretivo outras vezes, várias vezes sentados lado a lado, e ela mudava o ambiente no Senado Universitário. Ela mudava o ambiente na sua escola, mas em toda a universidade. Ela marcava. Mas marcava também na administração pública portuguesa. Marcava na comunicação com os portugueses. Marcava no prestígio internacional. Marcava como investigadora, mas marcava como pedagoga. Pedagoga. Porque era uma pedagoga. E marcava como farmacêutica. Agradecendo o convite para aqui estar, na pessoa do incansável Dr. Paulo Coleto, eu diria que não tem razões para se preocupar quanto à resistência e à sobrevivência das farmácias. Porque eu aprendi no tempo que as farmácias resistem a tudo. Tudo. Desde miúdo, desde criança, aprendi essa lição da história. De quando em vez surgiam umas ondas, uns obstáculos, uns óbices, umas dificuldades, e a capacidade de adaptação e de resistência, que eu diga aqui, o nosso bem conhecido João Cordeiro, era ilimitada. Ilimitada. E, portanto, compreendendo as vossas preocupações, a boa notícia que vos dou é que não devem subestimar-se, porque a vossa capacidade de resistência é sempre superior aos obstáculos que têm de defrontar. Tal como acontecia com Odete Ferreira. E aí não há diferença, só há afinidades. Há pouco, quando cada um de nós, ou pelo menos alguns de nós, isso vai acontecer a vários de vós a seguir, na visita guiada, fomos ou somos ou seremos convidados a escrever 3 ou 4 palavras definidoras de Odete Ferreira, eu lembrei-me, apanhado, sempre é aviso, da coragem. Ela era uma mulher de coragem. Coragem física e coragem intelectual. Era assim. Mas era naturalmente, não fazia esforço nenhum. Até fazia gala na afirmação dessa coragem. Segundo, uma determinação que ia quase até à teimosia. Eu fui simpático e lisonjeiro porque ultrapassava a teimosia. Gostava de ser teimosa. E era teimosa porque era determinada. Sabia que o caminho era aquele, ia por aquele caminho. E ninguém lhe aparecesse pela frente a querer impedir a prossecução do caminho. Era assim. Terceira, uma solidariedade ilimitada. Também aí era como respirar. Ela não encarava a sua vida senão com os outros e através dos outros. Era assim que ela se realizava. Não concebia a solidão. E eu imagino que mesmo nos momentos mais solitários da sua investigação, ela estava a pensar nos outros, a sentir com os outros, a trabalhar para os outros.
quaisquer que fossem os outros, próximos ou distantes. Era uma solidariedade inata. E depois era uma vencedora. Era a última palavra que me ocorria e que escrevi, uma vencedora. Todos na vida ganhamos, perdemos, mas ela, mesmo quando parecia perder, ganhava. A investigação demorou muito tempo, mas ganhou. Defrontou muitas incompreensões no que era o ensino em Portugal naquele tempo, mas ganhou. Teve de ir para além de fronteiras para fazer a sua prova, testar os seus méritos e regressar, mas ganhou. Chegou a resultados que muitos questionavam ou duvidavam, mas ganhou. Assumiu uma guerra, e que guerra, no início dos anos 90, porque era uma guerra cultural. Era uma guerra cultural. Não compreendida por instituições poderosas. Não aceite por largos setores da sociedade. Mas ganhou. E teve precalços. E teve de mobilizar vontades. E teve de afrontar incompreensões, mas ganhou. E foi assim até ao final da primeira fase da sua vida. Está agora na segunda fase da sua vida, que é aquela que nós celebramos, que é construir o futuro através daquelas e daqueles que continuam o seu testemunho e a sua obra. E quem a acompanhou, mesmo nos anos finais desse primeiro ciclo da sua vida, sabe que ela não tinha mudado nada. Nada. Às vezes até era chocante. Tendo sido homenageada pelo presidente Mário Soares em 1988, entendi que só em Portugal é que há uma mania estranha de esperar que as pessoas se afastem de nós e desapareçam para poderem ser homenageadas à vontade. É uma mania nacional, faz parte de um atavismo cultural. E disse, não é possível. Tem de ser novamente homenageada, porque entre 88 e 2017 tinha passado tanta coisa que ela tinha feito. E o país tinha mudado tanto por causa dela. E isso tinha de ser reconhecido. Pois foi o cabo dos trabalhos, porque ela tinha convicções profundas sobre essa matéria e sobre o que devia ser ou não devia ser, como não devia ser, mas foi. E agora estamos a viver o segundo ciclo da vida de Odete Ferreira, porque ela está mais viva do que nunca. Mais viva do que nunca. E, portanto, é olhar para aquilo que foi o ensinamento da primeira fase da sua vida para percebermos facilmente o que teremos de fazer nesta segunda fase. Primeiro, sensibilidade social. Todas as suas causas arrancaram de uma sensibilidade social, de perceber que no terreno havia questões a resolver. Ela tinha de as resolver e queria resolvê-las. E fazia o que estava ao seu alcance para resolvê-las. Depois, capacidade de antecipação. Ela percebia que cada minuto perdido era um minuto com um custo enorme para a comunidade. Não era para si. Era para a sua escola, era para a sua universidade, era para os seus centros de investigação, mas era sobretudo para a sociedade portuguesa. Antecipar. Como isto era raro naquela altura, como isto ainda é muito raro em Portugal hoje. Prefere-se esperar pelo último segundo, do último minuto, da última hora, para que suceda um milagre e esse milagre possa ser salvífico. Ela preferia antecipar, a esperar por esse milagre salvífico.
Depois, terceiro lugar, estudar. Encontrar bases sólidas de atuação. Não avançar sem um rumo. E daí o apego à ciência. E o ser, é verdade que uma investigadora que tão depressa entendia o fundamental como o aplicado, mas que não menosprezava o fundamental. E era muito competente no fundamental. E depois fazer a luta cultural. Porque a luta cultural não desapareceu. Renasce todos os dias. Todos os dias é preciso fazer a luta que ela fez. Como pedagoga. Explicando, às vezes, o que parece mais básico e é o mais difícil. Esclarecendo. Confrontando. Dilucidando. Removendo falsos argumentos. Avançando com sólidos argumentos. Isso é essencial. Mas isso é o seu legado vivo. E depois, fazer convergir as pessoas. Fazer convergir as pessoas. Se olharem para a carreira dela, ela tinha as suas convicções. E, no entanto, não houve nenhum quadrante da vida portuguesa que pudesse recusar a razão das suas posições. Para além das convicções que ela pudesse ter num ou noutro domínio. É ver como ela atravessou governos de orientações muito diversas e inquestionável. Que ninguém ia perguntar qual é a sua ideologia ou qual é a sua doutrina. Vamos fazer disto aqui uma luta de bandeiras? Não. Na luta contra a SIDA, que era uma realidade que na altura deixava estupefacta, para não dizer chocada, uma parte da sociedade portuguesa, em termos de compreensão, de tolerância, de aceitação e de atuação e de mobilização. Ela mobilizou sem olhar a quem mobilizava. Mas que grande lição! Em todos os domínios da vida nacional, mas tenho eu a vaga noção que também no domínio da saúde. Que importante esse testemunho! E depois, as pessoas. Ela começava nas pessoas e acabava nas pessoas. Que conhecia, e é espantoso que citava exemplos de décadas atrás e lembrava-se dos nomes. E lembrava-se das histórias, em pormenor. Manteve, aliás, uma memória espantosa, inalterada. Porquê? Porque cada pessoa era importante. Para ela, cada pessoa era importante. Enquanto pessoa. E sendo teimosa, ultradeterminada, quando necessário atritiva, quando imprescindível, confrontando o que tinha de confrontar, mas respeitando as pessoas e pensando que o fazia por causa das pessoas. Era uma causa maior. E é por isso que estamos aqui tantos a recordá-la. Obviamente porque ela ficou amiga de praticamente quase todas e todos que aqui estamos. Ficou. Sem fazer nada por isso. Que não era daquelas pessoas que gostam de conquistar a amizade. E de serem queridas. Não era. Gostavam dela, gostavam, não gostavam. Problema das pessoas, não sabiam o que perdiam. Era um bocadinho a posição dela. Era um bocadinho a posição dela. E as pessoas compreendiam que perdiam imenso não gostando dela, nem que mais não fosse pelo somatório excepcional de qualidades. As pessoas, no final. E por isso aqui estamos. E por isso daqui partimos, não apenas com aquele sentido evocativo
de quem recordou, fez uma homenagem, agradeceu porque foi das maiores no domínio, que é o domínio desta casa, na formação e depois na afirmação da formação que tinha tido, não apenas por aquilo que a saúde lhe deve em Portugal, e a academia lhe deve em Portugal, e a mudança da mentalidade lhe deve em Portugal. Ela mudou a mentalidade mais do que muitos políticos somados, do que muitos comentadores somados, do que muitos líderes de opinião somados, do que muitos líderes das mais variadas responsabilidades comunitárias somados. Mudou. Mas, sobretudo, devemos sair daqui com esperança, com a determinação que ela tinha. Vamos fazer, cada um de nós, aquilo que ela fazia. Não chegamos ao ponto a que ela chegava, não conseguimos, mas juntos podemos talvez dar passos no sentido de nos aproximarmos desse seu exemplo. Vamos ser sensíveis à realidade social, os pés assentos na terra, vamos antecipar, vamos dar solidez, vamos explicar 1 e 2 e 3 e 10 e 20 vezes, vamos procurar as convergências para além daquilo que parecem ser as posições estanques, que são cruciais num determinado momento, e depois chega à conclusão que não tem importância nenhuma no fluir da história, nenhuma, rigorosamente nenhuma, a não ser momentaneamente o prazer do ego de um ou outro protagonista. Não tem. Vamos fazer esse esforço, todos, um bocadinho, e vamos pensar sempre nas pessoas. E com esta força de vontade, a Odete Ferreira está viva. Está viva e temos sorte de hoje estar ocupada com qualquer projeto que não lhe conhecemos. Senão, de repente, aparecia ali, em cima, acenando para ajudarem a descer, obrigando a que descessem da maneira, ao ritmo e da forma que pretendia, sentando-se onde entendia que se devia sentar, e depois começando a falar e nós a ouvir, e nós a aprender. Foi assim, é assim, será assim. Muito obrigado.